Gente, queria dizer que eu tô muito feliz hoje porque eu vou falar sobre o livro da minha vida, Nos Cumes do Desespero. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e finalmente esse vídeo vai acontecer, gente. Eu vou falar sobre Nos Cumes do Desespero, do Émile Cioran. Eu tinha prometido, mas eu não tinha feito esse vídeo antes porque o livro estava esgotado, nem em sebo as pessoas estavam encontrando, então eu achei que ia ficar meio chato. Porém, a editora Edra republicou esse livro, eu entrei em contato com a editora e eles ofereceram um descontinho especial pra quem comprar aqui pelo canal. Se você se interessar pelo livro, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo, então não sei quanto tempo esse desconto vai durar, se dá uma olhada aqui na data do vídeo. Émile Cioran nasceu em 8 de abril de 1911 e morreu em 1985. Ele é um escritor, um filósofo romeno, nasceu ali na região da Transilvânia. O pai dele era um padre ortodoxo e a mãe dele tinha uma família meio nobre, assim, então ele viveu na nobreza romena. Depois de estudar ciências humanas no colégio, ele fez faculdade de filosofia na Universidade de Bucareste. Aos 17 anos ele começou. Aí você sabe o que acontece, a pessoa começa a estudar filosofia e imediatamente o que acontece? Ela fica desgraçada da cabeça. O Cioran, amo falar esse nome, parece que tô chorando, foi tendo algumas influências ali no meio da filosofia, né, que ajudaram ele a tomar a sua própria linha filosófica. Ele foi absorvendo influências germânicas e seus primeiros estudos eram centralizados em quem? Immanuel Kant, um filósofo de 1724, que era conhecido pela união do racionalismo de Descartes e o empirismo de Francis Bacon. Arthur Schopenhauer, um filósofo de 1788, que a partir do idealismo transcendental de Kant ele foi desenvolvendo o que a gente chama de pessimismo. Eu já fiz uma resenha aqui sobre um livro do Schopenhauer, A Arte de Escrever, vou deixar o card aqui se você quiser ver. E por fim, outra grande influência é o Friedrich Nietzsche, um filósofo de 1844 e que era aquele niilismo, né, aquela negação de tudo. Émile Cioran tornou-se agnóstico e tomou como grande princípio da vida dele a inconveniência da existência. Agora você analisa inconveniência da existência. Você pegou esse sentimento? Calma. Escrito hoje, 8 de abril de 1933, dia em que completo 22 anos, sou invadido por uma estranha sensação ao imaginar que me tornei nessa idade especialista na questão da morte. O rapaz não era feliz, mas não era nem um pouco feliz. Nos Cumes do Desespero é o primeiro livro deste filósofo do niilismo, ceticismo ou decepção. Só coisa boa aqui. Esse livro é uma explosão de angústia e lirismo e expressa de forma bruta a dor da existência, a dor do existir. E essa foi a minha introdução para essa resenha, porque eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de livro, de filosofia. Provavelmente será um vídeo bastante longo e é basicamente sobre pessimismo, porque esse cara aqui, gente, se você é do bondinho dos desgraçados, só vem comigo e já era. Émile Cioran começou a ficar um pouco desiludido com os estudos dele, ele começou até a questionar os pensadores, os pensamentos daqueles que tinham influenciado ele, e ele passou a usar as horas de insônia dele para escrever esse livro. Ou seja, gente, insônia não é coisa de Deus, entendeu? Já dizia a frase ali famosa do Clube da Luta, com insônia nada é real, mas não é mesmo. E entre as principais questões aqui desse livro estão o surgimento do lirismo, a distância do mundo, suicídio, agonia, melancolia, eternidade e lá vai pedrada aqui. Ele também disse que se ele não tivesse escrito esse livro, ele teria colocado fim aos dias dele. Ele confronta os cumes do desespero aqui, sonda os abismos do niilismo e persiste na insistência, ainda que ele considere ter nascido mais como um inconveniente do que como uma maravilha. Você imagina a pessoa que quando nasce acha que é um inconveniente. A filosofia do Émile Cioran tem um ar de poesia e ao mesmo tempo ela é escrita como se fosse uma martelada, sabe? Tem peso. Ele faz com que todo esse niilismo, todo esse pessimismo ao mesmo tempo tenha uma lucidez sem limites e conduz ao extremo alguns convites ali do existencialismo. Niilismo, pessimismo, existencialismo. Minha paixão. Ele expressa alguns pensamentos que provavelmente vão deixar muitas pessoas meio perplexas, né? Você fala, meu Deus, que exagero, nossa senhora, que dramático. A melhor forma que eu achei pra falar sobre esse livro, como a de filosofia, é meio que apontar algumas coisas que eu marquei aqui, porque eu marquei coisa pra caramba, pra discutir mesmo, colocar alguns apontamentos dele. O primeiro deles é na página 16, o ser lírico. Ele diz: por que não podemos permanecer encerrados em nós mesmos? Porque insistimos em correr atrás da expressão e da forma no intuito de nos esvaziar de conteúdo e sistematizar um processo caótico e rebelde. Ou seja, fica na sua, fica quietinho aí que tá tudo certo. Tem um texto como Tudo é Distante. Não faço a mínima ideia de por que devemos fazer algo neste mundo, de por que devemos ter amigos e aspirações, esperanças e sonhos. Não seria 1000 vezes preferível um recolhimento num canto longe de tudo
mundo aonde não cheguem os ecos daquilo que constitui o ruído e as complicações deste mundo? Olha, eu vou ter que concordar com você, viu, Emil? Eu falo, esse cara é pessimista demais. Se liga nessa frase aqui, ó. Tudo o que me acontece parece fazer de mim um balão prestes a estourar. Nesses momentos de uma terrível intensidade ocorre uma conversão ao nada. Morremos por tudo que existe e por tudo que não existe. Cada vivência é, nesse caso, um salto ao nada. Gente, devia ser uma tensão viver com esse rapaz. Ele também disse que se a gente está vivo é por causa da escrita. Eu concordo também com isso. E aí, sobre os cumes do desespero. Nos cumes do desespero, só a paixão do absurdo ainda pode lançar uma luz demoníaca sobre o caos. Ele defende muito essa paixão excessiva, obsessiva pelas coisas. Temos muito em comum, é foda. Tem uma parte também que eu gosto muito, onde ele fala sobre a medida do sofrimento. Por exemplo, se a gente pensasse tudo que já aconteceu com o mundo, tudo que o mundo já sofreu, mortes cruéis, abandono, fome, quanto isso diminuiria no nosso sofrimento particular? Nada, simplesmente nada, não anula. Um sofrimento não anula o outro. Pode até existir o lance de empatia, mas eu sou meio assim pra falar de empatia, porque eu acho que atrás de empatia às vezes tem muito egoísmo, mas nada vai mudar o seu sofrimento. Ver o que o sofrimento do outro é maior não vai fazer diferença nenhuma. Gente, hello! Se liga nessa parte aqui, chama Eu e o Mundo. Aí a primeira frase: o fato de que existo prova que o mundo não tem sentido. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, que homem dramático. Mas depois eu vi o sentido disso, porque ele é um cara que ele não vê sentido em nada, então por que ele existiria no mundo, saca? Na parte de esgotamento e agonia, ele fala um pouco sobre todo o esgotamento que ele sente, e ele diz que é nessa sensação de esgotamento que a verdadeira agonia se revela. Que numa autêntica agonia, a gente tem o triunfo da morte, mesmo que a gente continue vivendo. Olha que coisa doida. Mesmo quando queremos morrer com um remorso implícito no nosso desejo. Esse cara aqui estudava muito, gente. Não é possível. Quero morrer, mas lamento querer morrer. Essa é a sensação de todos os que abandonam ao nada. A mais perversa sensação é a sensação da morte. Outra parte que eu destaco nesse livro é o Pressentimentos da Loucura, onde ele fala que a loucura é uma fuga às misérias da vida, que a gente internamente deseja o caos e perder essa lucidez. Sobre a morte, há questões que, uma vez abordadas, nos isolam em vida e até nos destroem. Ao adentrarmos nelas, não temos mais nada a ganhar ou perder. Eu amei essa frase. Eu tatuaria essa frase. Daí tem um super textão aqui sobre morte, um medo da morte, um medo do nada, e ele diz que tudo se resume ao medo da morte. Que todos os temores individuais estão ali, canalizados no medo da morte. E ele também acha que a maioria das pessoas não tem consciência de suas lentas agonias. Eu tenho, viu? E se o nada é uma salvação, como existir salvação no nada? Ele constantemente compara também melancolia com tristeza. Tristeza tem momentos, aquela hora que você tá triste por algum motivo. Melancolia é um estado de vida, um estado natural. Discutindo essas duas coisas, ele também fala muito sobre solidão e vazio. A sensação de vazio e de dilatação na direção do nada, que não falta na melancolia, tem sua mais profunda raiz no cansaço, presente em todos os estados negativos. O cansaço separa o homem do mundo e das coisas. O cansaço, tipo, é uma barreira pra tudo e negativiza tudo. Viver sozinho significa não exigir mais nada e não esperar mais nada da vida. A única surpresa da solidão é a morte. O que você acha sobre isso? Eu gosto muito da solidão, Emil. Não sei. Emil Cioran também diz que o remorso é o avanço da morte em vida. Então não fique com remorso, gente. Faz as coisas mesmo, ó. Bola pra frente, entendeu? Fica pensando, se arrependendo, não. Vale a pena. Falando pra caramba, tô na metade do livro. Ninguém é torturado desesperadamente por problemas, mas por convulsões e ardores de sua própria existência. Yes. Sim, isso é que eu amo demais, entendeu? A gente às vezes tem mania de ficar culpando as coisas e as outras pessoas pelo que acontece com a gente, sendo que, mano, é só a gente que tem culpa do que acontece. Somos completamente responsáveis pelo que acontece na nossa vida. Pau no cu do destino. A gente tem que aceitar as consequências do que a gente faz. Os textão de tristeza, nossa, são uma tristeza mesmo. Sei porque estou triste, mas não sei porque estou melancólico. Foi o que eu falei sobre tristeza e melancolia. A tristeza surge sempre depois dos fenômenos em que a vida perde um pouco de si própria. Sua intensidade equivale às perdas. Super otimista, sol raiando na janela. Gente, eu não sei por que tem preconceito com a filosofia
pessimista, é tão maravilhosa. Olha essa pergunta aqui, e me pergunto, seria este mundo digno do meu lamento? Pra ele nem isso, entendeu? Tem um texto aqui chamado Insatisfação Total. Pra ele tinha duas maneiras de sentir solidão. Sentir-se sozinho no mundo ou sentir a solidão do mundo. Ele realmente sofria pensando demais, isso é um fato, não dá pra falar nada sobre isso, realmente. E a única escapatória pra tirar esse sentimento de você é o esquecimento absoluto. Então, gente, ó, aquele brilho eterno de um momento sem lembranças, queremos. Emile Cioran faz um draminha onde ele fala que talvez só ele sofra. Todo o sofrimento foi concentrado nele, como só ele estivesse analisando essas coisas, só ele estivesse vendo tudo isso, vivendo tudo isso. E ele fala, mano, só eu que tô sofrendo aqui nesse caramba. Ninguém se suicida por causa de acontecimentos exteriores, mas devido ao seu próprio desequilíbrio interior e orgânico. É um texto sobre o sentido do suicídio e ele fala, no suicídio o importante é não poder mais viver, o que não é resultado de um capricho, mas da horrenda tragédia interior. E ele diz mais, ele diz que só admira duas categorias de pessoas, as que podem enlouquecer a qualquer momento e as que podem se suicidar a qualquer momento. Veja bem você, ele era um cara todo pessimista, analisava negativamente o mundo inteiro, tudo que acontecia, mas ele viveu até os 84 anos. Ele admirava pessoas que eram capazes de se suicidar porque ele não era capaz, como se fosse um ato de coragem na visão dele e encerrar uma vida e de repente ir pro nada de fato. Como ele mesmo diz aqui, por que não me suicido? Porque tanto a morte como a vida me nauseiam. Não tenho a mínima ideia do que estou fazendo no universo, nem eu. Eu conversei muito com esse livro, gente, parece uma louca. Viver nos cumes do desespero significa chegar aos mais terríveis abismos. Ele sempre bate nessa tecla de abismo, de limite, como se isso fosse necessário para você se sentir vivo e se sentir capaz, o que eu também concordo. Ele diz que a pessoa entusiasta é a única que se mantém realmente viva até a velhice. O entusiasta, né, é aquela pessoa que tem uma gana de viver, tem ideias e quer fazer coisas. Essa pessoa realmente está viva. Também diz que após conhecermos a velhice, a dor e a morte, a gente conclui que o prazer é uma ilusão e o sofrimento leva à renúncia. Ó que pesado, é pesado isso aqui, é pesado. Falei que era pesado. Texto sobre homem, animal e insônia. Os loucos sofrem muito de insônia, daí as terríveis depressões em que vivem, o desgosto pela vida e a tendência ao suicídio. É impossível amar a vida quando não se pode dormir. Dá um abraço aqui pra mim, que quem não dorme já sabe, né? Outros questionamentos que eu gosto muito são sobre o caos. Vocês sabem que eu gosto do caos. E ele sempre volta nisso, o retorno do caos, o quanto o caos pode ser benéfico pra gente. Sendo assim, ele diz que ele só pode viver no início ou no fim do mundo. Uma frase muito boa. Mais uma identificação aqui. Não tenho ideias, tenho obsessões. Qualquer um pode ter ideias. Ninguém despencou por causa de ideias. Texto Inconsistência Humana. O homem perdeu o sentido dos grandes silêncios, das grandes tranquilidades que embriagam o ser com aromas de eternidade. Aqui a gente coloca o quê? The Sound of Silence pra tocar e todo mundo fica quietinho, calando a boca. Amo o silêncio. Tá calor pra caralho. Apesar de todo esse pessimismo, pasme, pra ele, a única coisa que pode salvar o homem é o amor. Ao mesmo tempo que ele dá uma contestada ali, fala que quem é capaz de um amor tão vasto, um amor tão verdadeiro, tão grande, mas enfim, ele diz que o amor pode salvar o homem, entendeu? Eu sinceramente marquei muito, mas muita citação nesse livro. Eu vou fazer um post no blog escrito e eu vou colocar algumas frases pra quem tiver interesse. Eu sei que vocês gostam de quotes, soltar umas quotes pessimistas aí pelas internets, vamos. Eu espero que o papo não tenha sido tão pesado assim e que vocês tirem boas lições desse livro. Eu gosto muito desse livro, eu sei que pra muita gente de fora, assim, pode achar dramático algumas frases e tudo mais, mas, gente, é filosofia pessimista, niilista, filosofia do nada, de decepção. Então, se você gostar dessa mesma linha, dessa escola filosófica aí que eu gosto, fica a dica pra você nos Cumes do Desespero, do Emile Cioran. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessas discussões aqui. Lembrando que a Editora Edra republicou esse livro, não deixa, não perde, que depois você não acha, igual da outra vez. Eu vou deixar o link de compra aqui no box de descrição ou em algum lugar da tela. Caso você tenha interesse, compre por esse link que você ajuda o canal aqui a crescer. Eu tenho uma mania desgraçada de fazer isso agora, não sei porquê. Se você já leu, quer ler, ou quando ler, vem conversar comigo que eu vou adorar, de verdade. Eu vou gostar muito de conversar sobre esse livro ou sobre qualquer livro de filosofia. Então é isso, entre com calma nos Cumes do Desespero. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo e até a próxima. Eu não sei direito se eu falei, mas esse aqui é o título da minha vida. Eu já falei isso, né? Tudo bem. Vou repetindo aqui porque